eu desejo pra você um beijo, um queijo e nada mais. Que esse amor seja eterno enquanto cure e que a felicidade te procure. Que seja eterno enquanto cure. No episódio de hoje, vamos conhecer uma fazenda que tem um turismo rural diferente baseado no queijo. E tem uma localização privilegiada, ao lado da rodovia Presidente Dutra, na cidade de Queluz. Queluz é uma cidade que está localizada no Vale do Paraíba. É a primeira cidade vindo de Rio para São Paulo e uma cidade de 10 mil habitantes. É uma cidade relativamente pequena, comparando com outras aqui no Vale, beirando a Dutra, né? É uma cidade que tem um acolhimento natural, porque todas as pessoas se conhecem, e isso se torna muito similar ao que a gente tem hoje dentro do nosso projeto. E eu acabei de chegar aqui na Fazenda Santa Vitória para conhecer toda essa história dessa fazenda linda e centenária. Ô Fábio, nós estamos numa fazenda de 1850, que é a Fazenda Santa Vitória. Como que começa a história dessa fazenda? Como vocês chegaram aqui? Essa região toda, ela iniciou quando os mineiros, os coronéis mineiros, desceram para poder trazer o plantio do café que estava vindo do sul fluminense. Então, historicamente, aqui foi uma região de plantio de café, e com a decadência do café, entrou o ciclo do gado. Então, o Vale, essa região que a gente está, é a maior bacia leiteira do estado de São Paulo. E quando a gente chegou aqui, há 7 anos atrás, que a fazenda mudou de dono, a gente já começou com um projeto inicialmente de hospedagem. O casarão, ou seja, algumas áreas da fazenda, elas estavam bem estruturadas que iniciava o projeto. E o projeto de leite já existia e a gente aprimorou para trazer mais qualidade, melhorar a situação, a ambiência dos animais, melhorar a qualidade. Isso foi caminhando juntos. O projeto de hospedagem, ele começou com 8 acomodações, a gente recebia 16 hóspedes, nem eu nem meu sócio éramos dessa área de hotelaria, então para a gente foi um aprendizado e a gente começou devagar. Mas desde que a gente abriu em janeiro de 2017, a gente não ficou um mês sem obra. Então a gente foi tomando gosto e ampliando a nossa capacidade. E também definimos um conceito de hospedagem que era um pouco diferente do que a gente conhecia no mercado. Quando você fala em hospedagem rural, normalmente se associa a um hotel fazenda convencional. Nós optamos por fazer uma hospedagem rural que tivesse verdade, ou seja, qual é a nossa verdade? Produção de leite, uma fazenda que tem uma extensão muito grande, então usufruir esses espaços, um foco na gastronomia que a gente tem, e usar os ingredientes da região. E aí conectou um pouco também, quando a gente fala de queijo e da nossa produção, do nosso projeto, a queijaria é um pilar que a gente imaginava desde o início. Como as obras da hospedagem, ela tomou conta do nosso tempo, a gente adiou e a demanda partiu dos hóspedes que frequentavam a fazenda. No café da manhã, a gente servia o queijo, o frescal, o Minas, e fazia um iogurte produzido na própria fazenda, na nossa cozinha. E os hóspedes têm para comprar, a gente quer levar para casa, o iogurte é muito bom e tal. Então ele foi o grande motivador para a gente implantar o projeto da queijaria. Escolhemos um local, uma outra sede de fazenda, que a gente procura usar esses espaços que estão abandonados para a gente recuperar patrimônio também. Então o projeto da queijaria ele começou há 2 anos atrás,
fazendo todo o processo de construção e restauro do que já existia em outra sede de fazenda. Dudu, então, interessante é que a gente começou a produzir o iogurte de maneira bem caseira, né, numa cozinha mesmo, e esse iogurte a gente fornecia ele para o café da manhã dos hóspedes, e ele teve uma aceitação muito boa. Então, eles pediam esse iogurte, e então a gente pensou, poxa, a gente precisa aumentar essa escala de produção, porque a nossa produção é muito pequena. E para aumentar a escala de produção, a gente precisa ter uma estrutura melhor, né, para atender isso. E a gente precisa de uma certificação. Por se tratar de um produto de origem animal, a gente simplesmente não pode vender, né, sem essa certificação. Então a gente começou a estruturar a queijaria, que a princípio seria só de iogurte. E daí nasceu essa ideia de fazer também os queijos para aproveitar essa estrutura do iogurte, né? Aí que nasce os queijos da Santa Vitória. Aí que nasce os queijos da Santa Vitória. Ô Fábia, e hoje o hóspede que vem na Santa Vitória, ele faz parte de uma vivência dentro da queijaria, desse turismo rural. Né? Como você falou, a queijaria é um pilar da Fazenda Santa Vitória e tem essa vivência do hóspede. Como é que é isso? Como que funciona isso hoje? Quando a gente recebe na hospedagem, que a Fazenda Santa Vitória virou um guarda-chuva. A gente tem o projeto de hospedagem com 2 vilas de hospedagem e a gente recebe até 64 hóspedes por período. A queijaria, que é um projeto mais recente, tem a produção de leite que já existia. Esses projetos, eles se conversam e se tornam conteúdos para quem vivencia um final de semana na fazenda. Então, eu tenho a opção de visitar a produção de leite, eu tenho a opção de visitar a produção da queijaria, fazer degustação. Então, a gente cria essas conexões e essas oportunidades para o hóspede vivenciar tudo que a gente oferece enquanto projeto. A queijaria ela se tornou um conteúdo muito importante porque o hóspede ele tem a possibilidade de consumir no café da manhã e ver como é produzido. Isso é muito interessante. E aí nisso o hóspede pode pegar, comprar o produto que é direto da fonte, né? Ele vê sendo produzido, consome aqui no hotel e ainda leva para casa quase que uma lembrança gastronômica daqui, né? Exatamente. Isso funciona não só com a queijaria, mas com todos os produtos que a gente usa na nossa gastronomia, que são produtos num raio de 100 quilômetros que a gente está inserido aqui nesse ambiente do vale, Mantiqueira, Bocaina. Então essa oportunidade de consumir e levar os produtos torna isso muito atrativo para o hóspede. A queijaria ela tem um contexto que, diferente do que muitas queijarias artesanais, elas começam por uma história familiar, né? Que já a família produzia e entram gerações com continuidade. A gente, assim como na fazenda, na hospedagem, a gente procura gerar emprego e renda para a região. Então, o nosso projeto ele começou ensinando as pessoas que não trabalhavam com queijo. Então, a gente começou com uma linha de produtos mais básicos, o meia-cura tradicional, entramos com ervas na casca, o meia-cura com alecrim, tomilho, o capuchinha. Depois iniciamos com outros queijos mais elaborados, massa lavada, casca lavada. E o iogurte, que é o nosso carro-chefe, em função de toda a história que está envolvida, são os principais produtos que a gente tem. Estamos desenvolvendo novas receitas. Conforme a nossa equipe vai ficando mais madura, a gente evolui na complexidade de produção também. Queijo coalhadura, mofo branco. Então, é uma variedade até grande para quem está com pouco tempo de projeto, né? Enquanto vai maturando os queijos, matura a equipe junto. Exatamente. E matura a criatividade para produzir novos também, né? E por falar em maturação, você sabe qual é o papel da maturação no queijo? A maturação do queijo faz transformar simples ingredientes em experiências extraordinárias. E você agora vai entender o porquê. A maturação do queijo compreende uma série de fenômenos que acabam influenciando no sabor particular de cada queijo, tá? Eu diria para você que nós temos 2 agentes principais na maturação de um queijo. Primeiramente o coalho, porque o coalho ele contém quimosina e pepsina, que são 2 enzimas.
Atualmente os coalhos contêm muito mais quimosina do que pepsina. E essas enzimas, elas degradam a proteína. Então o queijo, quando está verde, ele tá mais firme, ele solta água. Quando ele começa a maturar pelo coalho, a textura começa a ficar mais macia, tá? O queijo vai se tornando mais hidratado, não solta água. E ao mesmo tempo, num determinado período, uns 15 a 20 dias, os fermentos começam a atuar. Muitas vezes, como diz os portugueses, né? Tal queijo sabe amar, como se cheirasse amar, saber alguma coisa. É o olor típico que o queijo tem no final da maturação. Então, essas enzimas, esses fermentos, compreendem a maturação do queijo, tá? Então, a maturação, ela pode levar, digamos, de 10 a 15 dias até 2, 3 anos. Quanto menos água tem um queijo, mais ele demora para maturar. É o caso de um parmesão italiano, que leva 2 anos. Um parmigiano reggiano. Um queijo prato, bom mesmo, leva 4 meses. Um camembert leva 20, 30 dias. Um gorgonzola, queijo azul, leva 60 dias. Já um Minas Frescal não é maturado, ele é consumido fresco. Então não tem nenhum desses papéis, nem do coalho e nem de fermentos.